tem aquela teoria, né? Não, estou com coisa para fazer e tal, mas sempre é bom a gente estar tentando aprender alguma coisa. Falar um pouquinho da importância da mobilidade, da flexibilidade. Né? Fiz uma contextualização na prática, né? Tinha conversado com o professor Francisco, que aí a gente pode entender essa parte de, não só da parte de iniciação, mas a parte de condicionamento, né? E a parte de atletas de elite, que é importante para todas as essa parte do que é mobilidade, do que é flexibilidade, né? Se elas se confrontam, ou uma ajuda a outra, né? Em que momento, se é que a gente pode falar assim, em algum momento entra uma e sai a outra, né? Existe essa discussão um pouquinho na literatura, né? Se alguém aí já tem uma informação, mas aí por conta do tempo, aí você tem que direcionar para uma parte mais esportiva, mais uma parte biológica, né? E tem uma questão de mobilidade que ela é funcional. Existe a questão da força e influência na potência, como o professor Francisco falou lá, que é que uma, né, pode ter relevância entre a outra, né, que ela pode ser tá englobada, né, dentro do processo, né, a flexibilidade que você gera precisa dessa capacidade para gerar um pouquinho de potência, né, mas aqui, dentro da mobilidade, ela causa uma maior facilidade. Às vezes a gente tem uma técnica, né, que ela precisa mais de mobilidade do que flexibilidade. Porque a gente vai ver lá na frente, né, para deixar bem claro isso, porque realmente existe uma fase em que há uma necessidade de mobilidade e uma fase que se há a necessidade de uma flexibilidade. Influência neuromuscular, né, na flexibilidade, né, intramuscular. Flexibilidade são mais específicos, né, existe aquele flex test que eu vou falar um pouquinho também. Ele vai pegando cada ponto de alguma articulação, né, e vai fazendo trabalho de flexibilidade. Mas veja que interessante, a mobilidade já precisa de vários pontos, várias articulações para funcionar. Agachado, né, e que você impulsiona, e você precisa fazer um estímulo multiarticular ali. Se você não tiver mobilidade, né, das articulações, aí existem esses 3 eixos, né, tornozelo, joelho e quadril. E aí é onde é que atualmente hoje o pessoal está enfatizando muito, né? Se chama-se a tríplice, né, da articulação. Há uma relação também importante com a fáscia, né, porque a flexibilidade ela tem um envolvimento mínimo, tanto nessa parte de fáscia, mas como essa parte de neuromuscular, eles falam mínimo, mas no mínimo a gente deixa subjetivo, tá? Porque o mínimo às vezes não condiz, né? Você precisa de uma maior exigência e o mínimo fica meio subjetivo. Com relação à fáscia, é significativo no aspecto da mobilidade essa questão. Porque aí você já observa o pessoal tratando hoje, né, a liberação miofacial como uma proposta muito boa de você alongar a estrutura muscular, né, e facilitar a resposta de técnicas, a resposta de ações, a resposta de força e de forma mais incisiva que tem hoje de estrutura muscular mesmo, arquitetura muscular. Então, existem trabalhos que facilitam nessa parte de fáscia que melhora a estrutura muscular. Então aumenta, né, um pouco essa capacidade do músculo de realizar as ações de encurtamento e de estiramento. E o que é que a mobilidade ajuda nisso? Porque vai ter tamanho de sarcômero, que a gente fala, né, ou de fibra muscular, que ela vai precisar desenvolver força até determinado ponto, né, até determinado ângulo, né, ou determinadas ações. Né, então, você vai precisar gerar mobilidade. Então, se eu for pegar uma técnica do Sr. Neguet, né, então, em que eu tenha, né, não necessariamente, né, meu pé vai estar totalmente apoiado, mas geralmente isso é uma fase de tripla extensão que eu preciso gerar potência. Né? O Sr. Neguet bem executado, né, de acordo com algumas bases, eu preciso estar dessa forma aqui. Para que eu gere força nessa tripla extensão e ajuda do tronco, que é um trabalho de integração. Isso é mobilidade. Eu consigo fazer isso com mobilidade. As avaliações,
Né? Na flexibilidade existe um parâmetro, né, nesse artigo, o professor Francisco passou um artigo que ele fala que a questão da flexibilidade é um ponto interessante porque ela é muito métrica, né, muito de medição. Né? Se você for perguntar assim, o professor Carlão tem muita flexibilidade, a gente vai precisar medir. Né? Se eu ver ele lutando, se eu vejo ele se desvencilhando de alguma técnica, ele gera você tem uma indução de uma certa mobilidade, né, que ela é muito significativa porque está baseada na fé. Mesmo se ele não tem, se eu faço um teste de flex test nele, um teste de banco de Wells, e eu vejo que a flexibilidade dele não está legal, mas na hora da luta eu vejo que ele consegue fazer excelente giro, né, de manguito rotador nessa região do tronco, ou ele consegue fazer, né, uma boa extensão, um giro interno e externo, ele pode ganhar a luta nisso aí, nesses detalhes, nesses treinamentos. Né? Só que é importante, para a educação física, a gente fala, a gente ter parâmetros. Para o treinamento, a gente ter valores que a gente precisa também dar qualidade. Né? Não é só tratar o professor Carlos como um número. Né? A gente precisa ver se aqueles valores são guiados para a gente, mas a gente precisa transformar aquilo em qualidade. Né? O pessoal que tem, souber que hoje faz vários movimentos no CrossFit, ele vai precisar de muita mobilidade. São movimentos variados. E respeitando também a característica do judô, né, que é a intermitência. Né, são movimentos variados, né, são ações desde baixa, né, alta intensidade. Então, vê só, imagina tu sair de uma técnica, né, do início de uma luta e você gerar altos níveis de força, de potência em determinado ângulo, se você não tem mobilidade. A flexibilidade ela precisa existir até micro, né, essa flexibilidade que eu falo do encurtamento ou estiramento da fibra muscular, mas eu preciso fazer com que essa fibra ela tenha a mobilidade de estender e encurtar em níveis ótimos de força, né? Ou no nível adequado para aquilo que eu treinei. Existe a especificidade, né, dentro desse propósito. A mobilidade tem um aspecto funcional, que é a principal característica dela, né, e requer muitos movimentos mais dinâmicos, né, de puxada. E tem outros aspectos do treino, né, que aí pode ser relacionado às atividades, né, tempo e treino, antes ou depois da atividade. Então, a proposta da ideia aqui é só deixar mais, né, deixar mais claro a importância que a gente precisa fazer, né, a mobilidade. E aí existem assim, alguns protocolos. Né, assim, na verdade, algumas aceitações de eu fazer inicialmente ou fazer depois. Se você for perguntar assim, tem algum problema? Né, é errado? Não tem essa questão de errado, mas aí você precisa ter propósito. Você precisa entender a natureza que a gente fala. Né? Por exemplo, atividades neuromusculares você geralmente precisa fazer com que ela esteja descansada. Qualquer estímulo neuromuscular, você precisa do músculo mais descansado. Fazer com que ele ganhe, né, melhore a amplitude, ou se você quer que ele consiga gerar força. Se ele conseguir gerar força nesse sentido, nesse movimento, nesse padrão de movimento, né, se esse movimento aí ele não pode, né, é porque é muito difícil você dizer se ele não pode causar, porque a lesão ela é muito fatorial e ela é muito situacional. Mas é muito também de preparação. Mas respondendo, é importante que a gente leve em consideração esses fatores. Pelo menos, assim, eu acredito, leve em consideração. Né? Aí, por exemplo, a flexibilidade trabalha muito com goniômetro, né? Angulação de algumas articulações, que é uma ferramentazinha. Né? Você fazer toda essa identificação, esse perfil, né? Do quanto ele consegue fazer, quanto ele consegue, né, ter hiperextensão ou não, para que eu consiga realmente não ter medo de fazer trabalho com ele. E a questão é essa. Né? Por que eu quero avaliar? Porque eu não preciso ter medo. Né? Você vai para o cardiologista, você vai para fisioterapeuta, porque eu não posso ter medo de trabalhar com o atleta. Eu não posso ter medo de trabalhar, de dar o estímulo ao aluno, ao praticante. Né? Eu preciso ter uma forma, identificar nele fatores que me tornem seguro a prática.
ou daquele tempo que, vamos lá, ó, mas correndo, então, talvez ele precisa melhorar essa questão. Para melhorar a comunidade, tudo você está falando, mas é possível que já não paga o real. Também para não pagar, começar a trabalhar esse investimento, vamos lá, o investimento, poder, toda a nossa necessidade não, é possível padronizar. Agora, o importante é você ter todo o trabalho ele é feito pelo objetivo. Né? O aquecimento ele é feito pensando no que é o principal, né? E no que você quer atingir. Como está fazendo isso? Porque eu tenho uma experiência com lá, como é padronizado lá também, que são criados para você criar, eu vejo que tem um padrão nos trabalhos. Então, o teu praticante, nos 3 dias certinho, se ele vai os 3 dias, você consegue, né, fazer. Eu estou falando fora as avaliações, fora o que a gente precisa traçar de perfil. Você consegue subdividir, é preciso estar no planejamento, subdividir os que você, as deficiências dele, e também deixar ele encaixado em todos os, contemplando pelo menos todo o projeto que você fez ali da semana. Então, o que é que ele tem de defeito? Trabalha um pouquinho disso que o professor Francisco está comentando. Não precisa demorar muito em exercício, por exemplo, de mobilidade. Então, o que é que ele precisa de mobilidade? X, Y, Z. Encaixa aqui para ele, e aí encaixa para o grupo, né, e depois faz o. Mas a rotina existe todos os fatores, né, a parte inicial, a parte de ativação, né, acordou, café, o que é que foi que comeu. Isso acaba influenciando o desempenho. Isso acaba influenciando o desempenho. Né? O que comeu. Eu gosto de começar logo da noite anterior. Né? Qual foi a proposta alimentar, né? O sono. Aí acordou, obedeceu aquela proposta. Né? Se você for procurar, você fala com a mãe. Né? E aí, poxa, tem várias outras coisas. E ela tem deficiência de algumas coisas, de acompanhar, aí você vai estar obrigando, aí vai causar alguns problemas. Mas se você quer um negócio, né, que você corresponda lá na frente, aí você vai ter que seguir a padronização, que eu acredito que funciona dessa forma. Né, quando você respeita os indicadores que a gente chama de desempenho. Então, como é que o cara vai dormir de 10 horas da manhã, 11 horas, meia-noite, 1 hora, né, acorda cedo, e ele vai ter déficit. E o treinador dela, que eu não lembro agora, né, ela não fazia, né, o encaixe da água feito o Szinho como se ensina na aula de natação. Ela batia e puxava. Mas ela foi 3 vezes campeã mundial, não olímpico, com esse tipo de nada. E o treinador na entrevista disse: eu não vou conseguir tirar isso dela. Seria melhor se a gente conseguisse trabalhar essa eficiência, seria. Flexibilidade são mais específicos, né? Existe aquele flex test que eu vou falar um pouquinho também. Ele vai pegando cada ponto de alguma articulação, né, e vai fazendo trabalho de flexibilidade. Mas veja que interessante, a mobilidade já precisa de vários pontos, várias articulações para funcionar.